programa Em Evidência de hoje está para lá de especial. Nós fizemos uma cobertura exclusiva na Assembleia de Verão da FAMURS, realizada no litoral norte gaúcho. E a partir de agora, vamos trazer os melhores momentos para você. Acompanhando mais uma abertura da Assembleia de Verão 2025, aqui na SABA, Sociedade dos Amigos de Balneário Atlântida, em Xangri-Lá, no litoral norte, que deve circular aí mais de 1.000 pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários, servidores públicos e técnicos. Eu quero entender, estamos aqui inclusive com o Elisandro Sabino, muito obrigado pela disponibilidade sempre por nos atender, deputado estadual. Entender esse cenário que o senhor vê, não de hoje, mas de muitos anos, debatendo principalmente o municipalismo gaúcho. O tema importante, o municipalismo, que foi, sobretudo, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, destacado esse tema através do Paulo Zilkowski, que hoje é o presidente da CNM, a quem nós temos um profundo respeito, consideração e gratidão por todo o trabalho realizado e, sobretudo, por trazer o tema do municipalismo com tanta veemência, com tanta importância, com tanta dedicação. Ele que é uma referência e hoje, inclusive, aqui no evento da FAMURS vai estar falando também. A minha saudação a todos os prefeitos, a nossa presença aqui, eu estou compondo a mesa diretora da Assembleia Legislativa e a nossa presença aqui, juntamente com outros colegas deputados, é para justamente reforçar a importância do municipalismo, a importância de estarmos fortalecendo e debatendo temas tão importantes para os municípios, como, por exemplo, reforma tributária, captação de recursos, regularização fundiária. E para mim é simbólico, a primeira palestra após a abertura oficial do evento aqui na FAMURS, será justamente sobre regularização fundiária. Eu estive juntamente com o presidente da ANOREG, à época, doutor Lamana Paiva, juntamente com o doutor Felipe Lumers, com a doutora Laura, que é a juíza de direito aqui em Tramandaí e coordenadora do Projeto Terra. Dr. Felipe Lumers é o corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estivemos com o governador, com o vice-governador, levando a importância de o Estado comprar também esta ideia e junto com a FAMURS, que desencadeou justamente nesta palestra de hoje, para que os municípios possam se regularizar as suas terras. Haja visto que há histórico de municípios que 50% dos seus próprios não são regularizados. Muitas áreas irregulares. Eu me lembro quando eu era secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana na cidade de Porto Alegre, nós fizemos um levantamento, nós tínhamos à época 890 loteamentos irregulares, hoje já são 300. Nós começamos um projeto intensivo, forte, no sentido de conscientizar as comunidades locais. Me lembro quando nós fomos na Mato Sampaio, ali na região da Vila Bom Jesus, entregar os primeiros títulos de propriedade para os moradores. Então, o morador passa a ter dignidade, passa a ter o seu imóvel, passa a valorizar de 30% a 40%, porque agora não é mais um imóvel regular, é um imóvel regularizado, com escritura pública. Então, os temas hoje aqui são temas extremamente relevantes. Temos muitos prefeitos novos que estão iniciando a sua gestão e a presença deles aqui também chancela esse momento especial em que nós temos aí mais de 1.500 inscritos. É o recorde das Assembleias de Verão da FAMURS na sua história de existência. Perfeito. No início, o senhor falou sobre a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, com Paulo Zilkowski, que é a parceria com a FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Na outra ponta, atendendo os prefeitos, principalmente os prefeitos, vice-prefeitos e secretários. Como é que está esse contato? E um dos temas que o senhor citaste, a captação de recursos, principalmente após a maior catástrofe climática do Estado. Olha, eu tenho falado muito com os prefeitos, que não somente os colegas deputados, nós temos conversado muito sobre isso, os prefeitos novos, que chegam. Normalmente, quando o prefeito chega e pega uma associação, ele é a associação de um mandato anterior, 2 mandatos de um prefeito, ele já tem o time pronto. Mas quando o prefeito chega e é novo,
no cenário político local, ele precisa montar um time. E aí, meu amigo, é onde nós encontramos o grande desafio, porque o prefeito precisa pegar o chefe da coordenação do grupo de captação de recursos, alguém que vai ligar para coordenar toda a documentação. E eu vejo isso quando nós vamos destinar a emenda parlamentar. Né? Nós ligamos para a prefeitura, ligamos para o prefeito e eu observo que não existe um preparo e muitas vezes uma demora na organização documental e um processo que normalmente em outras prefeituras você vê que acontece em 2, 3 dias, está tudo resolvido. Então, realmente, organizar a equipe, instrumentalizar, capacitar para a captação de recursos é fundamental. Os prefeitos têm feito muito, e nós entendemos e respeitamos isso, de levar ofício aos deputados federais, deputados estaduais, solicitando recursos para emendas parlamentares para as suas cidades. O governo do estado tem uma variedade de programas na área do avançar, na área dos esportes, enfim, uma variedade de programas. Se o município não estiver organizado no tocante à captação de recursos, no tocante a projetos para se habilitar nos programas estaduais, federais e nas emendas parlamentares, fica para trás. É um ano que vai, porque isso é muito rápido. Então essa tem sido também a nossa tônica, importante esse destaque nessa entrevista, para que haja uma organização neste sentido. Eu digo, se eu me elejo prefeito numa cidade, a primeira coisa que eu vou pensar em montar é pegar uma pessoa especialista em captação de recursos, né, e focar nisso. Né. Diariamente eu quero saber como é que está, né, os projetos do governo, os projetos federais, porque tem muito dinheiro a nível federal, né, quando o governo estadual lança um projeto, há dinheiro. E muitas vezes o dinheiro sobra, né, porque a habilitação não acontece. Então, esse tema é um tema extremamente importante e necessário. Pessoas despreparadas, né, que deveriam ter um nível técnico, prático, uma formação, não necessariamente acadêmica, mas uma formação e um conhecimento prático sobre aquele determinado assunto que as prefeituras deveriam rever. Mas, enfim, vou fazer só uma última pergunta. Quero entender sobre os projetos que estão sendo sancionados, encaminhados, principalmente envolvendo os municípios do estado do Rio Grande do Sul, independente qual seja a área, seja infraestrutura, seja saúde, educação, que são os 3 pilares, talvez mais importantes. Também não podemos deixar a agricultura de fora, né, que representa o maior PIB, o Produto Interno Bruto do estado do Rio Grande do Sul. Olha, eu presido a Frente Parlamentar de Apoio aos hospitais, santas casas e entidades filantrópicas. Eu tenho acompanhado de perto, junto à secretária Arita, todo o movimento, toda a estruturação do Estado em busca de atender a capilaridade da rede hospitalar, a necessidade que nós temos de melhorias cada vez mais. O sistema público de saúde é um desafio, né? Mas o governo tem dedicado muito a isso. A secretária Arita, eu admiro ela e eu falo isso muito, que ela é uma pessoa de pronto retorno, sempre atenta a todas as demandas do Estado, junto aos secretários municipais, junto aos deputados, enfim. Então, no tocante à saúde, eu penso que nós estamos no caminho certo, está indo bem. No tocante à agricultura, o tema fundamental hoje é a irrigação, é a questão de poder fazer que as nossas terras se tornem, mesmo diante de tudo que nós passamos, produtivas, com resultado, afinal de contas. Até por conta da estiagem, que é uma preocupação agora. Inclusive a SOS Agro fez uma pesquisa recente, dizendo que mais de 50% das propriedades, principalmente envolvendo soja, o arroz, que são as maiores produções, né, em massa e são comercializadas internacionalmente, tem essa preocupação muito grande com a estiagem. E que, além de tudo, é uma preocupação recorrente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quando nós já tivemos historicamente atingidos por estiagens que impactaram profundamente na produção da soja, do arroz, entre outros. Nós estivemos agora numa missão governamental com o vice-governador na Índia e no período que estivemos lá nós percebemos que o estado do Rio Grande do Sul é realmente um grande celeiro no que diz respeito à produção
do hortifruti granjeiro, nós temos a produção do que no mundo não existe, né? Maçãs, vegetais, enfim, legumes, o soja, o arroz também. Nós somos uma potência e nós não podemos ficar reféns. Tem se falado muito sobre países desenvolvidos, locais, que é uma referência como Israel, que é o tamanho do nosso estado do Rio Grande do Sul, por sinal, mas tem um sistema de irrigação extraordinário e, ao mesmo tempo, também técnico. É uma irrigação que não é natural, foi pensado de forma técnica, com engenheiros e tudo mais. Então, é um tema que nós temos que avançar, é um tema que o Rio Grande do Sul tem que investir e os produtores também têm que e clamam por isso. Aliás, no ano passado, o nosso tema da Assembleia Legislativa era Cada Gota Conta, justamente falando sobre a importância desse tema, que é o tema da irrigação. Em tantos outros temas, né, que nós temos e entendemos a importância e a relevância, eu destaco também um projeto que é de minha autoria, o governo comprou, que é o Fundo Rotativo do Sistema Penitenciário Regional, que nós conseguimos aprovar, hoje é lei no estado do Rio Grande do Sul e agora nós estamos em fase de implementação para que o preso que trabalhe possa efetivamente receber, ter um fundo de pecúlio e reverter para o próprio sistema penitenciário um recurso que Santa Catarina já chega a 50 milhões ano que o próprio trabalho do preso reverte para o sistema penitenciário. Então são muitas linhas de ações e frentes. E, mais uma vez, muito feliz de estar com vocês aqui. Estamos aqui com o seu Clóvis. Muito obrigado pela disponibilidade para nos atender. Prefeito de Arvorezinha, quero entender a importância para o município, até mesmo pela pessoa do senhor, em participar de mais uma Assembleia de Verão e tendo contato com outros servidores públicos do Estado. Bom dia, o povo que está nos assistindo via Master TV. Para mim, como gestor, novo gestor do município de Arvorezinha, é muito importante participar desse evento da FAMURS, onde a gente vai voltar com muito aprendizado, através das palestras, dos cursos que a gente irá assistir, e também um monte de novidades aqui para a gente fazer uma grande gestão. Estamos iniciando o governo de Arvorezinha com muito trabalho, organizando todos os setores da prefeitura e acreditamos que com o conhecimento que a gente está buscando, tipo esse evento de verão da FAMURS, mais as assessorias que estão nos auxiliando, nós faremos um grande mandato em Arvorezinha. Perfeito. Falando sobre esse novo mandato, então, o senhor é um jovem gestor, pelo menos na prefeitura, nesse primeiro momento de Arvorezinha. Eu quero entender quais são os principais desafios que o senhor já viu que vão ter pela frente, né? Primeiro, escolher os secretários para tomar conta de cada parte da cidade, seja do investimento próprio, seja do empreendedorismo, seja da cultura, da saúde, da educação, que são pilares importantes, né? A infraestrutura também não podemos deixar de citar. Mas os principais desafios e o convite especial para o público que não conhece a realidade da cidade, conhecer até mesmo o turismo de Arvorezinha. Então, assumir o executivo da Arvorezinha é uma grande missão. A gente vem do setor privado, eu sou dentista, empreendedor no meu município, sou agricultor também. E então a gente teve essa missão de gerir o município de Arvorezinha, de cuidar do nosso povo. A escolha dos secretários está quase concluída. Estamos procurando secretários técnicos para que cada secretaria ande de maneira técnica, que a pessoa que está no comando saiba o que está fazendo. O nosso maior desafio em Arvorezinha é a educação. Estamos na penúltima posição do IDEB, então nós temos uma missão, um compromisso, uma meta de chegarmos entre os 20 no estado em 4 anos. Já estamos trabalhando muito na educação, a rede de alunos
municipal aumentou em 120 alunos já. Então, o povo está acreditando que a gente fará uma educação diferente. Estamos implantando a escola cívico-militar em Arvorezinha. Eu acredito que até maio ela esteja implantada. E nós temos também desafio em levar habitações para Arvorezinha, creches, porque não adianta a gente investir em levar empresas se não temos mão de obra e não tendo mão de obra, não tendo habitação, essa mão de obra a gente não consegue levar para Arvorezinha, bem como mais uma creche para atender os filhos dessa nova mão de obra que irá para Arvorezinha. Investir em turismo também. Arvorezinha, nós temos a cascata do Peral do Facão, que é a cascata mais linda do estado do Rio Grande do Sul, por votação da RBS. Como também outras grandes cascatas. Temos os caminhos do Moinhos, que a Arvorezinha também pertence. Então tem várias belezas naturais e a Arvorezinha hoje está recebendo muito turista, mas queremos melhorar essa situação e divulgar ainda mais o nosso município para que os turistas visitem e conheçam a Arvorezinha. Eu vou fazer só uma pergunta ainda falando sobre o pilar educação. A maior dificuldade que o senhor vai enfrentar aí pela frente, mas já está fazendo uma mudança. Falou sobre escolas cívico-militares, sobre creches, sobre novos alunos na rede municipal de ensino. Eu quero entender assim, ó, o IDEB, o nível do IDEB, o senhor disse que está fraco, mas em 4 anos quer colocar entre as 20 melhores do estado. Qual o trabalho no contexto geral que vocês têm justamente com o governo estadual e com a FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, que hoje é importante esse encontro, até justamente para falar sobre isso e trazer melhorias ainda mais para o município de Arvorezinha. A gente vai procurar ajuda em todos os setores, rede estadual, federal, e o que nós vamos fazer para melhorar esse índice na educação de Arvorezinha? Já contratamos assessorias para que reestruturem a rede de profissionais que estão trabalhando dentro da rede municipal de ensino e que dê treinamento para essas pessoas, para esses funcionários, atendentes de creches, professores, para que eles se sintam motivados e que sejam reconhecidos pela sociedade, não como servidor público que não trabalha, mas sim professores, profissionais do ramo de educação valorizados. Então, como eu sempre digo, vocês terão todo o amparo nosso, todo o treinamento, todo o suporte para que vocês produzam um ótimo resultado e que sejam reconhecidos pela população. E a população vai admirar o trabalho de vocês e vocês vão trabalhar com mais felicidade e com realização profissional. Então, eu acho que era isso que estava faltando no município de Arvorezinha. Um foco. Não tínhamos um foco, uma direção. Agora nós teremos e o resultado excelente para a educação virá, com certeza. Muito bem, prazer. É sempre um evento importante, né? É sempre uma oportunidade, principalmente para os novos prefeitos, aqueles que estão chegando, terem aí uma amplitude, um conhecimento, e assim também para aqueles prefeitos que já vêm reeleitos. Eu, no meu caso, eu fui vereador, fui vice-prefeito e agora prefeito, então a gente já tem um norte aí de como as coisas funcionam, mas é sempre um evento muito importante para que a gente possa trocar algumas experiências, conhecer produtos, conhecer empresas, né, ter acesso, por vezes, a deputados, a secretários, enfim. É um momento dos municípios onde a gente possa se fortalecer, que a gente possa cada vez mais estreitar aí os laços com entidades. E então, a FAMURS está de parabéns por mais uma assembleia, que é sempre uma grande oportunidade para os municípios aparecerem, conhecerem
e ganharem conhecimento, né, ampliando assim a possibilidade do desenvolvimento da cidade ser cada vez melhor. Falando sobre desenvolvimento econômico e social, um dos principais temas aqui, a gente sabe das dificuldades do Rio Grande do Sul do último ano. Passou por a maior catástrofe climática da sua história e agora começou 2025 com a estiagem, né? Por isso que eu quero entender qual, de novo, esse contato, tanto com o governo do estado, o governo federal, a FAMURS, a própria Confederação Nacional dos Municípios, para angariar recursos para o município de Dom Pedrito, não só nessas questões de reconstrução, mas no contexto geral, como é que está esse contato? Foi um momento muito difícil, né, para o nosso estado. A gente tem a perspectiva que 2025 seja diferente. O estado foi muito parceiro, né, falando aqui, princípio de Dom Pedrito. A gente não teve um sofrimento tão forte como o Vale do Taquari, mas nós somos um município que é o 5º maior município do estado em área. Nós temos quase 3.000 quilômetros de estrada e as chuvas também prejudicaram as nossas estradas, os nossos produtores. Nós somos o maior produtor de soja do estado do Rio Grande do Sul. Então, nos afetou muito essa logística, né? Produção, safra, estrada. E a FAMURS fez um papel fundamental nisso, unindo os municípios, dando voz aos prefeitos, às angústias, né? E juntou com o governo do estado, que também teve esse olhar atento, também tem sido muito parceiro em nos defender aí diante desse cenário difícil que a gente enfrentou. E agora a gente espera poder sair o mais rápido disso possível, que 2025 seja um ano com menos chuva, com menos desastres, porque a gente vem vindo de uma sequência aí seca, enchente, mas o povo gaúcho é um povo aguerrido, a gente não deixa de lutar, né? E a gente, enquanto prefeito, precisa representar esse povo todo, que muito nos orgulha de sermos um estado que a gente não desiste mesmo diante dessas adversidades, aí a gente cresce ainda mais e assim a gente precisa cada vez mais seguir juntos, unidos, trabalhando muito para reverter todo esse cenário ruim que a gente teve em 2024. Forte, aguerrido e bravo, né? Como diria o próprio hino. Vou fazer só mais uma pergunta. Eu quero entender qual o cenário atual de Dom Pedrito. Já me explicou que em área territorial é o 5º maior do estado, o maior produtor de soja. Mas o que mais falar de Dom Pedrito, a população, turismo, belezas naturais, enfim, para a população que conhece ou que nunca foi a Dom Pedrito e tem esse interesse em conhecer, né? Prestigiar. Dom Pedrito, a gente passar essa visão geral, como falei, o 5º maior município em área no estado. Dos 100 primeiros municípios do PIB nacional, Dom Pedrito é o primeiro do Rio Grande do Sul. Somos o maior produtor de soja, temos quase 500 mil cabeças de gado, produzimos arroz, o 2º maior produtor de mel do estado e hoje cada vez mais forte a questão das oliveiras e dos vinhos, né? Nós temos 2 grandes vinícolas na cidade, temos uma oportunidade aí de negócios muito forte, principalmente vinculadas ao agronegócio, e a gente está de portas abertas, né, para receber essas pessoas que queiram visitar nossa cidade. A gente tem por história aí ser um povo muito acolhedor, temos uma culinária muito rica, uma história muito rica. Em Dom Pedrito fica os Campos de Ponte Verde, onde foi assinada a Paz Farroupilha, quando o Rio Grande do Sul decidiu fazer parte do Brasil novamente. Então a gente tem uma ampla história cultural, a gente tem uma ampla tradição no estado do Rio Grande do Sul e a gente está aí nesse cenário se desenvolvendo cada vez mais, agora com o fortalecimento das oliveiras, das vinícolas, para que a gente possa aí diversificar a nossa produção e a nossa capacidade aí de gerar emprego e de fazer renda para a nossa cidade. Então, venham conhecer Dom Pedrito, não vão se arrepender. Temos uma culinária muito rica, venham conhecer lá, comer uma carne de ovelha lá forte, um assado, tomar um bom vinho. Tenho certeza aí que quem conhecer Dom Pedrito vai querer voltar. Com certeza, essa Assembleia de Verão para nós é um motivo de satisfação a gente estar aqui junto com os nossos colegas prefeitos. E para o nosso município de Ibiaçá, sem dúvida, um município próspero, um município que está em crescência, para nós é motivo de satisfação vir aqui interagir. As palestras são levar conhecimentos até os nossos municípios para que a nossa população, os nossos munícipes, tenham assim as informações que o nosso estado, enfim, o nosso país
e com certeza essa Assembleia de Verão nos traz mais conhecimento para nós podermos expandir conhecimentos nas nossas regiões. Falou sobre o crescimento de Ibiaçá. Qual é a realidade atual para quem não conhece o público? Qual a população? Qual a força de trabalho? É a agricultura? Enfim, quero entender um pouquinho melhor esse cenário, até para as pessoas que não conhecem, conhecer principalmente o turismo. Seja o evento religioso que vai acontecer nesse final de semana, a 73ª edição da Festa de Ibiaçá, Romaria, ou qualquer outro evento que possa acontecer ao longo do ano. O nosso município de Ibiaçá tem uma população, município pequeno, mas tem uma população de 5.000 habitantes. Hoje o nosso PIB é a agricultura. O maior PIB nosso é a agricultura, onde inclusive estamos passando por uma situação difícil, onde estamos decretando o estado de emergência pela estiagem. E estamos aí com a produção em Ibiaçá, a soja, milho, trigo, mas infelizmente estamos passando por uma seca. Antes a enchente, a cheia que atingiu o nosso Rio Grande, e agora então essa estiagem. Mas Ibiaçá é uma cidade próspera, uma cidade hospitaleira, onde a agricultura é nosso pilar. Perfeito, agradeço, prefeito Jones, pela disponibilidade. Quero entender um pouquinho melhor qual a importância, no seu primeiro mandato, nessa primeira tendência, provavelmente escolheu o secretariado para participar desse evento que retrata bem o municipalismo gaúcho, tanto com networking para angariar espaço ou recursos, muitas vezes, para o seu município. Boa tarde, amigo, boa tarde a todos os que nos acompanham pelas mídias. É com alegria que a gente vem participar. Somos marinheiros de primeira viagem, a primeira vez que a gente é prefeito. Nunca estivemos na política também, então somos estreantes. E esse evento aqui, como tu muito bem colocaste, o maior evento do municipalismo, por que não dizer do Brasil, mas nós gaúchos aqui novamente mostrando exemplo, né? Muito feliz pela participação, com certeza, muitas conversas, muito diálogo, muitas palestras, apresentações, que muito vem a somar para a nossa administração do nosso município de Palmitim. Perfeito. Falando sobre desafios, são diversos pontos a se levar em consideração. Podemos falar sobre a enchente, a maior catástrofe climática da nossa história, mais de 400 municípios atingidos, de um universo de quase 500, 497. A estiagem, que é uma realidade, fica ali na dúvida entre 3 ou 4 anos consecutivos com essa realidade, esse problema. Mas, para o senhor, também a questão do plano diretor, para aprovar. Como é que está a realidade do município hoje em dia, num contexto geral de habitação, para a permanência do morador na região? Assim, para conhecerem um pouco de Palmitinho, né? A área de Palmitinho é bastante dobrada, bastante altos e baixos. Então, em termos das enchentes, nós tivemos aí uma meia dúzia de moradias somente atingidas, né? E esse novo desafio que tu falas é muito interessante e converge com o que a gente acompanhou nessa tarde, que é as terras legais, que é a legalização das propriedades, e nós temos muitos loteamentos lá com dificuldade, onde que são pessoas em vulnerabilidade social, com baixo poder aquisitivo e que precisam regularizar a sua questão de propriedade. E isso vem a calhar com o nosso plano diretor, né? Temos outras necessidades de infraestrutura no município, na cidade, de saneamento básico, e são ações que a gente precisa tratar e não se esconder. Precisa ter coragem de administrar, de fazer, e é o que a gente vai fazer nos próximos dias. Vou fazer só mais uma pergunta para entender como é que está o cenário do município. Já falou sobre a questão do desenvolvimento social e habitação, Principalmente envolvendo as pessoas que têm uma dificuldade um pouco maior, essa rentabilidade própria. Mas falando sobre infraestrutura, falando sobre o meio ambiente e os dois pilares talvez mais importantes de uma sociedade, a saúde e a educação. Como é que está esse trabalho para os próximos 4 anos? Amigo, temos muito a falar nessa questão, né? Nossa saúde, quando nós demos o pontapé inicial agora, nesse ano, é algo que não para. Então, um dos primeiros secretários que a gente definiu foi da saúde, e nós ainda temos a saúde grudada com a assistência social, né? Numa só secretaria. Então, também é uma primeira ação que já vai ocorrer
quem sabe até próxima semana, um projeto de lei junto à Câmara de Vereadores, separando as secretarias, porque eu acredito que quase todo o Estado já tem essa estrutura organizacional, né? A educação também é importante. Na primeira semana nós já estamos com todo o quadro montado, muita competência da nossa secretária Mari, com certeza muito vai vir a somar para o desenvolvimento da educação do nosso município. E são ações que a gente precisa fazer e tomar, e com certeza temos bastante vontade de fazer as coisas e contamos com um time capacitado, tem outras pessoas chegando para trabalhar conosco, né? Foi uma transição de governo, foi uma troca de governo, uma nova gestão, com uma nova visão, um novo pensamento de município, e com certeza estaremos sempre à disposição da nossa comunidade de Palmitinho para fazer o melhor para todos. Perfeito, Benhur Bart, obrigado pela disponibilidade. Mas agora vamos falar com o Roberto, diretor de Fiscalização e Controle do TCRS, porque há pouco realizou uma pesquisa e nos disse são mais de 30 tópicos, mas eu prometo que eu vou tentar resumir. Tudo bom? Boa tarde, prazer estar falando com vocês, né? Inicialmente dizer que é uma satisfação a gente poder ocupar os espaços que são concedidos ao Tribunal de Contas para que a gente possa trazer informações úteis à sociedade e nesse fórum aqui específico para os novos gestores. São mais de 300 novos gestores no universo de 497 municípios, então é normal que surjam muitas dúvidas e cabe ao tribunal ajudar na orientação. Nós temos uma política já de alguns anos na casa que quando as orientações são bem realizadas, a tendência é que você verifique problemas na condução da gestão ao longo dos anos tende a ser menor. Então a gente tem tido uma dedicação muito grande com isso. Só no ano passado foram mais de 15 cartilhas que o tribunal disponibilizou em seu site sobre os mais variados temas e a ideia hoje foi nesse sentido, dar uma continuidade nesse trabalho. Por solicitação da própria FAMURS, o tema era até um pouco chamativo, que era o que não fazer no início de mandato. Então nós pegamos, dentre as várias áreas que compõem a gestão pública, tópicos que nós entendemos ser aqueles mais nevrálgicos, mais importantes, no sentido de orientar que esses erros não sejam cometidos. Então trouxemos aspectos da área da Previdência, da área de receitas, área tributária, área da gestão de pessoal, controle interno, uma série de outras matérias, né? O tempo era bastante diminuto, eram 20 minutos apenas, então a gente tocou nesses tópicos e já adiantou que esse material vai estar 100% disponível no nosso portal a partir da semana que vem. E esse mesmo tema vai ser objeto de apresentação nos nossos encontros regionais de controle e orientação, que vão acontecer entre os meses de junho a novembro de 2025, desse ano, onde em todo o estado do Rio Grande do Sul, nas 9 regionais onde nós temos serviço de auditoria implantado, nesses eventos terá uma oficina especificamente voltada a prefeitos e vereadores com a temática também do que não fazer no início de mandato, né? Então a ideia é que a gente leve esse conhecimento para o nosso portal e nesses encontros regionais ao longo do ano a gente também possa passar essas informações de maneira mais detalhada, pormenorizada, no sentido de seguir orientando o gestor nesse primeiro ano, que se não é o mais importante, é um dos mais importantes ao longo de todo o período de mandato. Mas eu queria entender, são 497 municípios gaúchos, mais de 300 prefeitos novos, pela primeira vez num cargo, alguns pela primeira vez num cargo público. Como é que funciona esse contato direto e qual o principal desafio? Onde é que está o erro, né? Claro que não é um erro pontual, são diversas pontas, talvez a escolha de uma secretaria, talvez uma gestão de crise que não é tão bem organizada. E como é que funciona esse auxílio justamente com o prefeito ou o secretário de administração de uma prefeitura? Olha, dentre, digamos assim, o universo de recomendações são dadas, tem um ponto que eu teria, digamos assim, olha Deus, só pode falar um ponto. Eu falaria o seguinte, a importância do controle interno, né? O tribunal há muitos anos, né, vem trabalhando forte no sentido assim de fomentar a importância e a constituição dos controles internos em cada município. Porque o controle interno, ao fim e ao cabo, é a primeira camada que a gente chama de controle, de fiscalização na esfera pública. E o controle interno, muitas vezes, é um subsídio de informações e dados para que o Tribunal de Contas consiga executar o seu trabalho. Então, se eu tivesse que resumir a série de recomendações que nós temos aos novos gestores, é procurar se certificar junto ao seu controle interno, aquilo que ele tem levado em termos de recomendação ao longo dos anos,
quais as pendências que ele indica, né, em relação a mandatos anteriores, né, de recomendações que infelizmente não foram levadas a termo. E no controle interno também, via de regra, ele busca muitas informações em relação a apontamentos que o próprio Tribunal de Contas fez ao longo dos últimos anos. Então, como uma recomendação inicial, consulte o controle interno, verifique as condições de trabalho do controle interno e aquilo que tiver ao alcance do prefeito para melhorar as condições e fomentar um controle ativo que dê a ele a segurança necessária para que ele consiga ter uma boa administração ao longo do seu mandato, que ele já faça na largada. Em anos anteriores, aí, muito obrigado pela disponibilidade de sempre. Hoje, secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional. Como é que é esse pensamento, o senhor que já teve no cargo, né, para receber, são mais de 300 novos prefeitos aqui no Rio Grande do Sul, nesse network, contato inicial. Não só para angariar recursos, mas para entender realmente como é que funciona uma prefeitura. Olha, primeiro uma satisfação muito grande falar contigo, ele, falar com todos os telespectadores da TV Masper, uma honra estar aqui, especialmente para dizer que é a nossa casa. A gente tem somos municipalistas acima de tudo, né? E com esse pensamento, como o próprio governador Eduardo Leite sempre disse, né? Ele governa pensando como se fosse um prefeito dentro da prefeitura. E eu quero dizer para ti que quando o governador mudou o nome da Secretaria do Trabalho e colocou, incluindo desenvolvimento profissional, gente, nós topamos a secretaria. E o governador, nós repassou, já praticamente 250 milhões para os diversos programas que temos na secretaria. Mas eu destacaria, e foi a nossa fala hoje aqui, o programa ERS Qualificação, que vai pela segunda edição. A primeira edição, o governador nos deu 14 milhões e 100 mil, 202 municípios fizeram convênio conosco, 7 mil já estão qualificados, num total de 16 mil, então nós temos aí mais 9 mil a qualificar até o final desse plano de trabalho feito. Mas nós estamos aqui anunciando a abertura do edital 2, final do mês ou começo de março, já deve estar na rua. E aí, William, o que tem de importante, você que está me assistindo, irmão, você que está desempregado, você que precisa de uma qualificação, nós vamos repassar o recurso para a tua prefeitura aí do teu município. Lógico que ela tem que aderir ao programa. E ao aderir ao programa, nós vamos repassar, William, mais meio salário mínimo por mês. Vou repetir, mas nós vamos repassar o recurso para o município e mais meio salário. Se você, William, por exemplo, vier fazer o curso de mecânico, eletricista, encanador, cuidador de idosos, padeiro, confeiteiro, aliás, atividade, e o prefeito vai dizer. A única coisa que o prefeito tem que nos dizer, que tipo de curso tem que ser feito na tua cidade para que a gente possa visar a empregabilidade, ou seja, tu fazer a qualificação e com essa qualificação tu conseguir ter um emprego. Então, nesse sentido, irmão, a ideia é que a gente possa qualificar muita gente. A estimativa é chegar também, talvez superando os 16 mil que nós tivemos no ano passado, né? Que ainda está muito em andamento. Por que é isso, William? Porque nós temos hoje precisando, lhe asseguro que eu disse na minha fala aqui na FAMURS, talvez mais de 20 mil pessoas para trabalhar. A nossa Cine FGTAS toda segunda-feira anuncia 12 mil vagas e essas 12 mil vagas não sendo preenchidas, mas nem todos anunciam no plataforma Emprega Brasil. Então a gente entende que está subestimado esses números. Os números são muito mais. E além disso, e é um contrassenso, aí tem 720 mil pessoas, gaúchos e gaúchas, que estão desempregados, 288, e 451 que estão subocupados. Quem é que é o subocupado? É aquele que tem uma jornada reduzida, que faz um bico, que faz um extra, né? E é para essa gente que a gente quer também chamar para o mercado de trabalho. E você que está no Bolsa Família, talvez seja a saída, a porta de saída que a gente diz, em que pese muitos estarem criticando isso. Nem todos tiveram o mesmo ponto de largada, né? Meu pai pôde, com esse sacrifício, me dar um curso, um ensino médio e um curso. Mas a gente tem que saber que muita gente não tiveram essa possibilidade. E o Estado, através da parceria com os municípios, está levando essa oportunidade para as pessoas terem um curso de qualificação. Citastes a FGTAS Cine, né, a Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social. Conversamos direto com o presidente José Escorsato, tentamos entender esse cenário que nos últimos anos, mesmo com todos os desafios, falamos de estiagem, agora a reforma da Previdência que está aí, né, na praça, já batendo na nossa porta, a maior catástrofe climática do Estado, todos os anos, né? Desde 40 não existiu nada nem parecido, pelo menos especificamente em Porto Alegre. Como é que está essa permanência das pessoas no mercado de trabalho, sejam até mesmo empregos informais, mas a qualificação acima de tudo dessas pessoas? A gente fala muito nisso, até fiz o questionamento sempre quando converso com a FGTAS, quando eu converso com a Farsul, por exemplo, com a FETAG,
Eu digo, qual é a dificuldade, a permanência do jovem no campo, por exemplo? É um dos grandes cases, né, de sucesso e é uma realidade, porque o agronegócio representa aí mais de 70% da nossa cadeia produtiva do Produto Interno Bruto Gaúcho. Existe isso, mas não só na questão do campo, em todos os setores, seja indústria ou serviço, da qualificação dos profissionais que o governo do estado está trabalhando e fazendo muito bem feito isso. William, vou te dar um dado igual. Mesmo assim que a gente está aí passando enchente, tivemos essa seca também, o estado do Rio Grande do Sul, veja bem os números, acabamos de divulgar no dia de anteontem, 4,5 é o índice de desemprego no Rio Grande do Sul. Só teve um índice menor, foi em 2012, quando era 4,4, ou seja, nós estamos superando 6 milhões e 77 mil gaúchos e gaúchas na força de trabalho que a gente chama. Né? É o melhor indicador, é o melhor índice de empregabilidade que nós temos. Mas a gente está precisando muito mais, porque tem muita gente investindo, né? Se por um lado a gente teve também essa questão das enchentes, mas também isso gera muito expectativa de investimentos novos, porque a força do Estado, da União, dos municípios, na reconstrução, tudo isso precisa de gente, é volume, é riqueza também que gira. Se nós temos que reconstruir, isso também gera economia, gera emprego, renda, arrecadação de impostos. E o que a gente pretende aqui? Que a gente possa ter isso que você falou. Nós fizemos, por exemplo, uma parceria também com a Federação, não, com a Farsul e também com a Fiergs, que agora veio na cabeça, que é as carretas do saber. Vão ser unidades móveis, William, que vai percorrer o Grande. Nós não tínhamos carretas, tem estado que tem 50 carretas. Nós estamos começando com 7 do estado, 3 do Senai. Nós vamos levar escola móvel para os municípios mais distantes. Eu cito, por exemplo, William, Garruchos, 60 quilômetros de estado de chão. Como é que um cidadão de Garruchos vai lá para Santo Antônio das Missões, ou São Luís Gonzaga, que dá mais de 100 quilômetros, e voltar ainda pegando 60 estados de chão para ir, 60 para voltar? Agora, se a gente vai com a carreta, a unidade móvel lá, o prefeito vai colocar na praça de Garruchos e vai efetivamente levar a qualificação profissional. Então, nós temos o RS Qualificação, essas carretas do saber, que é um outro programa, dentro da Escola do Trabalhador e do Microempreendedor. Então, nós temos hoje muitas iniciativas boas e sempre aqui onde eu estou falando, porque essa parceria só dá certo porque tem a parceria com os municípios, né? Quando a gente tem uma parceria com o prefeito, né, com a prefeita, com a Secretaria de Desenvolvimento, eu não tenho braço, a Secretaria não tem braço, o governo do estado não tem braço. Agora, eu fazendo parceria com os prefeitos, nós podemos chegar em qualquer cidadão do Rio Grande do Sul, porque pelo menos o cidadão mora num desses 497 municípios. E a ideia é encurtar a distância e levar muita qualificação profissional para o Rio Grande do Sul. Agora estamos com o secretário José Pirreso, de Parcerias. Muito obrigado pela disponibilidade por nos atender. Eu quero entender também, não falamos ainda com secretários por aqui, é o primeiro, mas esse contato com demais secretários, técnicos, prefeitos, vice-prefeitos, para trazer melhorias, né? E entender o cenário de outras realidades, de outros municípios, para trazer melhorias para Porto Alegre. Tudo bem, William, prazer poder estar aqui. Sim, essa oportunidade que é muito grande para a gente compartilhar experiências, tanto daquilo que nós estamos fazendo em Porto Alegre, na Secretaria de Parcerias, quanto trazer dos outros municípios do interior que podem ensinar também a capital a tornar suas práticas melhores. Eu sou um adepto, defensor das PPPs, concessões e privatizações, para que o setor privado entregue serviços melhores para a população com a contratualização feita pelo setor público, de forma que isso não aumente o custo para a prefeitura nem para o cidadão e melhore muito o serviço. Então, eu estou imbuído aí nessa vontade de mostrar o que a Secretaria de Parcerias de Porto Alegre está fazendo e, quem sabe, né, encontrar alguém que traga também as suas experiências do interior, porque é sempre bom estar aqui para aprender, como tu bem disse. Quero entender, então, qual o cenário de Porto Alegre. Pode citar algumas empresas que vocês têm esse interesse de transformar, de privatizar. De novo, falando sobre a melhoria, tentando trazer esse outro lado, porque é muito criticado, né? Existe uma reivindicação grande, principalmente pelo partido contrário, ou por pessoas que não entendem essa realidade. Quero entender de quem conhece, de quem estuda, qual a importância dessas privatizações. A gente fala muito do DEMAI, né? O Departamento Municipal de Água e Esgotos, a própria CE Equatorial. Como é que está o cenário atual? Cite algumas empresas, mas, de novo, falando sobre a importância pro trabalhador, a mão de obra e para a própria empresa e o cenário do desenvolvimento social e econômico de Porto Alegre. Não, perfeito. Em Porto Alegre, a gente já fez a privatização da Carris, né, a empresa de transporte
coletivo que tinha críticas gravíssimas sobre o seu serviço. Em pouco tempo de privatização, recentemente nós tivemos uma pesquisa demonstrada que a qualidade do serviço melhorou muito, o usuário, que é para quem é feito tudo isso, está muito mais satisfeito, ônibus mais novos, uma frota melhor, com ar-condicionado, e isso não gerou aumento de custo nenhum para o cidadão. Então é melhor sim a prestação do serviço privado, até porque ele não está amarrado do jeito que o setor público está amarrado. Se eu quiser comprar uma lâmpada para minha secretaria, eu preciso fazer uma licitação, uma tomada de preço, alguma coisa, abre um processo SEI, pede um parecer da procuradoria, que aí tem que ter avaliação, tem que ver se tem orçamento. É toda uma dificuldade que o setor privado não tem. O setor privado vai e resolve. E o que a prefeitura quer com o setor privado? Eu não me importa se a lâmpada da empresa X, Y ou Z, não importa se ela custa X ou Y, o que me importa é que esteja iluminado e que esteja no critério do contrato. E isso tu pode avançar para muitas áreas, né? Esse caso maior aí da Carris mostrou que o privado conseguiu administrar melhor. Nós temos a PPP de iluminação pública de Porto Alegre, que é um exemplo vindo lá de São Paulo que nós aplicamos na cidade, e nós temos muitas outras por vir. Talvez um grande case de sucesso de Porto Alegre também seja a concessão do Auditório Araújo Viana. Um auditório histórico de importância cultural para a cidade de Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul, que estava praticamente abandonado. E hoje ele foi concedido ao setor privado, que não só investiu para reformar, não só deu vida para o local, como agora paga uma outorga para a prefeitura. Então, antes do que a prefeitura tinha gasto e não tinha serviço, hoje ela tem receita e tem um serviço de qualidade. E a gente quer avançar isso para muitas outras áreas. Nós estamos avançando para a área da educação, para a área da saúde, estamos mantendo na área de infraestrutura, recuperação de prédios históricos, também a concessão do DEMAI, enfim, é uma série de projetos que nós estamos fazendo para melhorar de fato a vida do porto-alegrense, sem que ele tenha que pagar mais por isso. Perfeito. Trazendo o outro lado da moeda também. Como é que é o estudo antecipado, prático, que vocês realizam, e o próprio técnico, para entender e às vezes ter essa noção que pode falhar, né? Ou seja, dar chance para o azar, digamos assim, que é outra, daí sim vai acontecer uma reivindicação grande. Mas como é que é esse estudo primordial para trazer a melhoria, de novo, para o porto-alegrense, mas no contexto geral, para os gaúchos? Bom, quando a gente fala em PPP e concessões, não quer dizer que o setor público é terrível, uma porcaria e que o privado é perfeito. Não é isso. O privado tem seus problemas também. E o privado tem seus incentivos também. Um empreendedor, ele presta o serviço principalmente pensando na lucratividade que ele vai ter com aquilo e prestar o serviço da forma que seja mais barato para ele, que ele consiga entregar aquilo que se espera. Todo mundo sabe disso. Eu não estou dizendo que o setor privado é a mil maravilhas que vai fazer a coisa mais perfeita possível. Por isso que os estudos têm que ser bem feitos e os contratos têm que ser bem feitos. Principalmente isso. A Secretaria de Parcerias, ela estuda os contratos de uma maneira que o incentivo todo faça com que o privado tenha que entregar um bom serviço, senão ele não vai ser remunerado, senão ele vai ter pênalti no contrato, senão ele não vai receber todo o dinheiro que está contratado para receber, senão vai diminuir o tempo de concessão dele, a lucratividade vai ser menor, e para isso tem que criar os melhores critérios para a administração. Se tu monta um contrato mal feito, vai dar problema. Imagina que eu monto um contrato, digamos que eu monte um contrato para coleta de lixo, e esse contrato diz que a empresa vai ser remunerada quanto mais lixo ela recolher. Bom, o incentivo que isso gera é para que ela incentive as pessoas a produzir mais lixo, incentive as pessoas a fazer isso para ele poder carregar mais. Não é isso que eu quero. Eu quero gerar um incentivo para que a empresa também me auxilie para fazer educação ambiental, para que as pessoas reciclem, para que as pessoas façam coleta seletiva em casa. Então, os critérios têm que ser quanto mais lixo separado, quanto mais lixo selecionado, mais a empresa vai ser remunerada. Quanto menor a quantidade em volume, mais ela vai ter uma remuneração, e assim tu vai criando os bons critérios para que as coisas funcionem da melhor maneira. Só que isso demanda muito estudo, muito tempo, e é por isso que os projetos ali demoram. Demoram um ano, demoram 1 ano e meio, 2 anos, 3 até para sair, mas tem que sair bem feito, porque a gente pensa na entrega para a população e não se o setor privado vai ter lucro, vai ter um benefício com isso ou não. Isso é uma questão que é acessória, né? Prestando um bom serviço vai ser bem remunerado, se não prestar bem o serviço aí precisa desfazer o contrato, é uma questão bem demorada para que a gente tenha uma entrega de verdade daquilo que a gente quer. Vou fazer só uma última pergunta, já citastes qual o objetivo aqui, né? Talvez conhecer uma empresa ou um empresário que auxilie nesses trabalhos pontuais que são realizados pela Secretaria. Mas eu quero entender assim, ao longo do dia, não sei se vocês vão ficar na sexta-feira também, aqui na Assembleia de Verão, só hoje, como é que é esse contato com o empresariado? A gente também entende, não é a sua pasta, mas principalmente tecnologia, inovação, desenvolvimento, temos Tecnopuc como exemplo, temos o Instituto Caldeira, aonde acontece todo
o trabalho pontual de empresários e cases de sucesso. Eu tenho uma visão de que a prefeitura precisa se modernizar como um todo. E parcerias e concessões é uma forma de modernização. Essa que tu citou é outra forma de modernização que precisa acontecer em paralelo. E existe uma maneira da gente conseguir trazer isso que a nossa secretaria faz, inclusive, que é a avaliação das MIPs, né, nas manifestações de interesse. O setor privado enxerga alguma coisa que pode melhorar e ele formaliza uma manifestação de interesse de prestar um serviço, de melhorar algum local, e nós avaliamos, né, se dá a devida publicidade que a lei exige e faz com que a gente possa abrir esse espaço para o setor privado participar. Hoje é muito pouco conhecido, né, as manifestações de interesse, né? Isso faz com que as prefeituras às vezes fiquem meio isoladas e o setor privado precisando entrar. Então, tanto a forma de a prefeitura mostrar que precisa de alguma coisa, quanto o setor privado manifestar o seu interesse, né? As PMIs e as MIPs são duas formas diferentes, faz com que o setor privado participe, seja na administração de algum local, seja na inovação, como tu bem mencionaste. E esse tipo de evento é muito importante porque, imagina, está todo mundo trabalhando no seu dia a dia. Se juntar aqui para poder conversar e trocar experiências é muito bom, tanto para o interior quanto para a capital, região metropolitana. Ninguém é melhor do que ninguém é mais importante que ninguém. São só práticas diferentes que acabam começando num lugar e depois sendo utilizadas em outros. Um exemplo que eu dou é de São Gabriel, por exemplo. São Gabriel fez a concessão da parte do saneamento ali muito antes que muitas outras cidades, uma cidade do interior, entendeu? Então isso é uma inspiração para todos nós e eu espero poder compartilhar conhecimento com todos, seja da minha parte para eles, quanto da parte deles para nós. Perfeito, José Resgo, secretário, muito obrigado pela disponibilidade. E Porto Alegre está presente por aqui com Bettina Worm, a vice-prefeita de Porto Alegre. Eu quero entender a importância, né, de participar justamente aqui com a participação da FAMURS, da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, e trazer temas importantes, né, após a maior catástrofe climática que o Estado já teve. Bom dia, eu vim aqui prestigiar, eu estou prefeita de Porto Alegre, porque o prefeito Sebastião Melo está na Holanda em visita às faculdades que nos deram apoio em relação às enchentes, juntamente com o governador Eduardo Leite. Então, esse encontro ele é muito importante, não só pela troca de informação, troca de conhecimento, e que a gente possa dialogar sobre as possibilidades de soluções e trabalhar em conjunto, porque muitas vezes, como eu digo, o dique de uma cidade vai ser a represa da cidade vizinha. Então, essas coisas têm que ser coordenadas, têm que ser faladas, as medidas elas não podem ser isoladas e é nesse tipo de encontro que a gente consegue não só um network, né, mas assim a saber o que está acontecendo, o que está vindo de recurso, o que pode ser aplicado. Ela é uma atividade intensa, são poucos dias que a gente tem muitas trocas. Então eu acho que realmente a capital vem aqui para somar dentro das possibilidades e buscar parcerias para melhor gerir a cidade e o Estado. Perfeito. Vou trazer para a área da senhora, né? A gente sabe que a senhora é de formação médica veterinária, militar. Sobre segurança pública, quais são os principais desafios de Porto Alegre hoje? A realidade que a gente enfrenta, né? Sabemos que são são diversos pontos, principalmente infraestrutura, um trabalho muito grande que fez o prefeito Sebastião Melo nos últimos anos. Mas falando sobre segurança pública, quais são os principais pilares para fazer a melhoria do município? A segurança pública é uma preocupação grande, né, na nossa administração. Já foi no primeiro mandato do Sebastião Melo, está se mantendo agora, porque mesmo que institucionalmente o responsável pela segurança pública seja o Estado, né, na figura da Brigada Militar, nós sabemos que o cidadão da capital, ele não quer saber quem é que vai trazer a sensação de segurança ou a segurança propriamente dita, ele quer tê-la, né? Então, a gente tem investido bastante nisso, existem várias possibilidades. Eu acho que cada vez mais o Executivo tem que conversar com o Judiciário, até para que as ações feitas na esfera prática tenham uma repercussão efetiva, né? Porque o polícia prende, a justiça solta, é uma situação complexa, não só porque desestimula as ações de contenção da violência, ações práticas, como também acaba não repercutindo num efeito real. Então, a segurança pública ela tem que se ter uma visão bem grande
porque Porto Alegre é realmente a capital do estado. Mas a segurança é um problema nacional, né? E é uma das principais, não digo reivindicações, mas é um dos principais pedidos da população para que se dê atenção a isso. E é um conjunto de medidas que tem que ser feitas, né? É a iluminação, é a limpeza, é a visualização, é colocar a presença da guarda, né, em lugares estratégicos. E a gente tem que trabalhar de uma forma conjunta para que a gente consiga efetividade. Perfeito. Vou fazer um último questionamento. Citaste que o prefeito está em missão na Holanda, junto com o governador Eduardo Leite. E aqui no evento, um dos principais pontos e pilares é a captação de recursos, juntamente com a FAMURS, com a CNM, com o governo do estado, mas também o governo federal, que muitas vezes, como o próprio prefeito Sebastião Melo diz, falha em encaminhar para os municípios. Como é que está esse pedido, essa reivindicação por parte de vocês para trazer recursos e melhorias em todas as frentes, em todas as pontas, né, de Porto Alegre? O Melo esteve em Brasília agora em algumas reuniões que envolveram outros municípios, tem buscado o apoio federal. O recurso destinado para o PAC, ele já está prometido, por assim dizer, já foram assinados os documentos que dão o start disso. Mas, independentemente disso, a busca de recurso fora, que são os financiamentos internacionais, são 4 ao todo, ela se manteve, o recurso está prospectando chegada, realmente nós estamos fazendo já o planejamento para a execução de obras, mas é um recurso robusto que vai ter que ser reposto pelo governo federal, porque o governo municipal ele não tem gordura de dinheiro para conseguir atender todas as demandas que são necessárias e que são visualizáveis pela enchente que aconteceu no estado inteiro. Então, assim, é importante que seja visível que o governo federal vai realmente aportar o recurso necessário. Chegou uma quantidade de dinheiro bem importante agora no governo do estado. O governador Eduardo Leite está já destinando para algumas atividades e obras que já estão em execução, mas a gente tem pressa, muita pressa. Então, não dá para fazer a coisa atropelada, mal feita, que esbarra na legislação, mas também a gente tem que entender que o recurso ele tem que ser aplicado num curto prazo. E isso é bem complexo, né? Porque o total chega a aproximadamente 6 bilhões de reais. É bastante dinheiro.